Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tricoteio. Não é tricô, é tricologia e aqui eu te conto o que realmente mexe com o seu cabelo. E hoje a gente vai falar sobre saúde do couro cabeludo. Eu sou Cláudia Causa, biomédica tricologista e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Já com meus quase 10 anos de prática clínica e experiência, o que eu mais tenho percebido e continuo sempre vendo com recorrência são as alterações de couro cabeludo, sejam elas dermatite, caspa, irritações, dentre outras. A minha ideia é trazer informações para que fique mais claro para vocês entenderem o que pode ocasionar, claro que cada caso é muito individual, mas também dar dicas de como isso pode ser auxiliado para você ver se consegue resolver em casa e se realmente não conseguir resolver, aí sim buscar uma ajuda profissional, porque também existem outros fatores além do que a gente está vendo apenas ali no couro cabeludo. Muito mais conhecida como caspa, ela pode estar relacionada com uma irritação, uma dermatite ou até mesmo uma psoríase, se o quadro não foi investigado nesse sentido. Então, o que nada mais é do que uma alteração na microbiota do seu couro cabeludo, onde ele passou por um processo inflamatório e faz com que ele tenha um desprendimento de pele, seja ele por algum dano químico, físico ou alguma coisa fúngica também. Por isso que é muito bom investigar o que pode ser para que você tenha um tratamento muito mais assertivo. Mas caso você ainda não consiga desprender esse valor para buscar um profissional tricologista, então eu estou aqui para te dar algumas dicas de como você pode tentar cuidar da saúde do seu couro cabeludo. Ponto muito importante, temos que levar em considerações algumas questões. Seu couro cabeludo sempre foi oleoso ou ele ficou oleoso depois de um tempo? Você percebe que essas alterações acontecem num determinado tempo ou com algum determinado produto? Porque isso são informações muito importantes, tá? O inverno é uma época que acaba tendo essas alterações com muito mais recorrência, porque a gente tem essa troca da temperatura, ambientes mais frios, com essa troca dos ambientes mais quentes, o banho também acaba sendo mais quente, e isso faz com que tenha uma alteração na microbiota do seu couro cabeludo, fazendo com que ele produza muitas vezes mais sebo e às vezes ali junto mais que já tem de alteração, ele vai gerando inflamações, pode ser elas como se fossem espinhazinhas ou até mesmo a famosa temida caspa, que é essa alteração que tem no couro cabeludo. A diferença de caspa muitas vezes para alguma dermatite, algumas alterações, é que algumas vezes ela é ocasionada por alguns fatores, outras vezes ela é um quadro, uma doença mesmo, e ela vai continuar. Ela vai ter picos que ela está controlada e vai ter picos que ela vai estar mais acentuada. Quando é uma dermatite, ela tende a acontecer até em períodos em que você passa por algum estresse muito grande, então vai ter períodos que ela vai estar ok, tu passou por algum estresse, baixou sua imunidade, ficou doente, parece que ela volta, então são fatores nesse sentido, tá? A gente tem algumas questões que a gente consegue trabalhar de forma mais tranquila, digamos assim, para controlar. Seja com tônicos, tá? Para tratamento direto no couro cabeludo, tônicos mais específicos para tratamento de couro cabeludo. Eu tenho esse da minha linha, que ele é voltado muito para isso, para a saúde do couro cabeludo, onde ele vai fazer com que tenha um equilíbrio nessa região, para que essa alteração que você está tendo, ela vá normalizando, porque gera essa alteração, começa a produzir casquinha, você vai lá e arranca, às vezes ela coça, e isso vai fazendo com que a inflamação vá continuando, vai continuando, vai continuando, vai aumentando, vai se espalhando, e assim você tirando o processo da coceira, reduzindo o impacto da casquinha, isso faz com que a região comece a cicatrizar. Outro fator que a gente também pode trabalhar são os shampoos, tá? Aí também vem um erro muito importante que algumas pessoas cometem, que, eu tô com muita caspa, ou tô com essas descamações, usa direto esses shampoos. Todos esses shampoos voltados para a linha de anti-caspa, shampoos purificantes e limpantes, eles são shampoos um pouco mais agressivos para o couro cabeludo. Então, eles geram uma limpeza mais intensa do que os demais shampoos, tá? E o que acontece? Quando você faz isso continuamente, quando você usa essa linha continuamente, eu sempre gosto de dar exemplo para os meus pacientes. É como se você estivesse raspando aquela região.
Então, imagina, é uma região que já está sensibilizada. Você usa continuamente esse produto, isso vai fazendo com que ele vá raspando, raspando, raspando cada vez mais, e muitas vezes o que aparece que não resolve o problema, só piora. E não é muitas vezes a culpa do seu produto, mas a maneira como você está utilizando. Então, o que eu sempre indico e oriento os meus pacientes, incluir 1 ou 2 shampoos na linha na questão da lavagem. Então, você vai ter um shampoo de uma linha mais limpante, algo que realmente vai dar aquele frescor, que vai fazer aquela remoção, e você vai mesclar mais outros 2 shampoos nessa sua linha. Então, vai lavar um dia com shampoo limpante, no outro dia você vai lavar com outro, no outro dia com outro. Se tu percebe que tu tá com uma crise maior, tu pode usar umas 2, 3 vezes na semana, mas nunca seguido, sempre intercalando. Por quê? Assim você consegue dar um tempo do seu couro cabeludo se recuperar e você não gera essa limpeza, essa agressão que essa limpeza a mais acaba gerando no couro cabeludo, fazendo com que aumente aquela produção de óleo e, consequentemente, acabe ocasionando aquela casquinha, que é o nada mais é do que o processo da cicatrização. Mas quando você remove ela, não deu tempo de cicatrizar, ela vai produzir novamente. E daí, para proteger e hidratar aquela região que está com essa casquinha, com essa pele ressecada, ele vai fazer o quê? Produzir mais óleo. E assim continua esse bolo de neve, tá? Então, às vezes, só fazendo esse ajuste da ordem correta do uso dos produtos, a gente já consegue melhorar bastante a saúde do couro cabeludo. E claro, se você conseguir controlar a temperatura da água, será perfeito. No inverno, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil em decorrência do próprio frio. Então, a gente acaba tendo que tomar um banho de água mais quente. Mas quem tem essa disposição, que tem essa propensão, eu sempre oriento assim. Então, cuida muito com o shampoo, cuida bastante com essa questão de o que você vai fazer uso, para que ele não piore. E claro, você remova bem o resíduo de produto, não deixa nada de resíduo, porque tudo que a gente deixa de acúmulo que não traz algum benefício vai gerar alterações na microbiota do couro cabeludo. Por isso, o uso de um tônico, uma loção calmante, algo específico para couro cabeludo, vai fazer com que reduza essa sensação da coceira, faz também que ele dá uma hidratação no teu couro cabeludo. Então, dessa maneira, o teu corpo não precisa produzir mais óleo para hidratar. Por quê? O nosso corpo não produz água para hidratar, ele produz óleo. Então, quanto mais ressecado tende a estar, o corpo vai fazer o quê? Para recuperar aquela região, produzir mais óleo, porque é a única coisa que ele consegue produzir. Então, por isso que é muito importante você associar um tônico que vai entrar em contato com o teu couro cabeludo, que vai ajudar a controlar e tratar, para que esse quadro não avance, não vire um problema muito maior, que daí, daqui a pouco, só isso não é mais o suficiente. Em alguns casos, às vezes, é necessário entrar com alguma medicação ou até mesmo algum tratamento em consultório. Um outro auxiliar que você pode ter em casa, que é um equipamento que, se você não compra uma linha profissional, ele é mais em conta, é a alta frequência, tá? Eu indico muito para os meus pacientes, eu ensino eles como utilizar. Essa linha profissional, então, não compensa uma pessoa para uso em casa ter uma profissional, pode comprar essas de linha Mercado Livre, Shopee, ali você encontra com preço bem acessível. Eu não tenho mais o pentezinho, tanto que eu não gosto muito dele, principalmente para quem tem cabelo longo, parece que ele enrosca essas coisas, então eu acabo não utilizava nem nada. Então eu gosto desses mais arredondinhos, e esse aqui também é um dos que eu mais gosto, que eu mais uso, tá? A alta frequência, ela produz um gás que é o ozônio, ele tem um cheirinho meio metal, e ele também é praticamente bactericida. Então, o que? Qualquer bactéria, qualquer alteração que tem ali, ele vai ajudar a neutralizar. Então, ele vai tratar. Ela também produz um choquinho, então você só controla a intensidade aqui dela, tá? Depois eu vou mostrar para vocês com ela ligadinha o barulhinho e o tom vermelhinho que ela faz, tá? E você vai aplicar nas regiões, todo o couro cabeludo, pode utilizar no rosto, tá? Só cuida com regiões abertas, muito machucada, pode ser que o choquinho fique um pouquinho mais intenso. Mas você sempre testa um pouquinho antes de colocar direto ali no rosto ou no couro cabeludo para não tomar um choque muito forte. Então ela também pode ser um grande auxiliar. Sempre usar ela com o cabelo seco, senão você vai tomar um choque valendo, tá? Então, sempre com o cabelo seco. Então, você pode fazer, principalmente para ajudar na redução daquela coceira que você tem nos pontos ali específicos. E, claro,
loção, tônico é algo assim que unânime fazer a utilização. Agora eu vou mostrar para vocês o barulhinho e como que funciona a alta frequência. Então vamos lá, liguei já ela e vou mostrar para vocês. Então ela está desligada, você vai posicionar a ponteira dela de vidro, tá? Geralmente ela é de vidro, então tem que cuidar. Bateu, quebrou, joga fora, não tem o que fazer. E aqui você vai observando, ó. Ele faz um sonzinho bem fraquinho. Escutaram? Ó, tá tranquilo, não é nada muito forte. Claro, se você for no máximo aqui, talvez fique mais sensível. E aí você vai fazendo aqui, vai aplicando ali na região do couro cabeludo, pode fazer a aplicação de uns 10, 15 minutos. Fazer um uso diário, tá? Tu já sente o cheirinho do metal, eu sinto pelo menos um cheirinho mais metalizado dela. Então, nessa intensidade, para mim, tá tranquilo. Aí tu vai ajustando conforme a tua sensibilidade. Então, ela pode ser um grande auxiliar. Espinhas, inflamações, tu pode fazer o uso dela na pele também. Então, se tu tá com uma espinha, tu pode fazer a aplicação para ajudar a diminuir essa inflamação. Sobre crescimento capilar, é algo muito complexo, tá? Então, isso fica para um vídeo de um outro momento. Nesse momento, vamos falar sobre a saúde do couro cabeludo. Essa aqui é a que eu mais costumo usar, só que as minhas já estão bem velhinhas, tanto que eu nem uso mais em consultório. Então, aqui, ó. Essa é a que eu mais gosto de usar, então eu uso ela na proximidade e eu vou aplicando, porque eu acho ela fácil para aplicar, não enrosca no couro cabeludo. O pente eu já enrosquei umas 2, 3 vezes no couro cabeludo, daí às vezes arranca ali do negócio e, ó, bem tranquilo. Fez o uso dela ali, vai, toma teu banho, lava com o teu shampoo limpante ou o shampoo que é da rotina ali do período que tu precisa fazer o uso. Sai, seca seu cabelo, ou antes de secar seu cabelo, faz o uso do tônico, tá? E mantém. O tônico para tratamento, que é um tônico às vezes mais específico para tratamento de dermatites, alterações de couro cabeludo, você faz o uso dele mesmo naquele dia que você não vai lavar o cabelo. Então, eu não lavo o cabelo todo dia, eu lavo um dia sim, um dia não. Tu segue fazendo uso, tá? Mas se você tem propensão a ter um cabelo mais oleoso, se você tem propensão a ter essas alterações, é orientado que você lave cabelo todo dia. Porque a tua produção sebácea, ela é um pouco mais descontrolada. Então, ela faz com que gerem acúmulos a mais. Então, você tem que ter uma lavagem bem adequada, esfregar bem, massagear bem. Não é esfregar com força, é massagear ali em torno de uns 5, 10 minutinhos o seu cabelo, para remover bem resíduos do couro cabeludo. Aí você remove, enxagua bem esse cabelo. E você vai fazendo esses pequenos cuidados, não dormir com o cabelo úmido, não ficar com o cabelo úmido abafado, secar bem ele, que isso tudo, senão se torna um ambiente propício para essas alterações. Você já começa a perceber, tem uma coceirinha, começa uma coceirinha ali, é uma noite que dormiu com o cabelo mais úmido, ou um dia que tu suou e ele acabou secando aquele suor ali naquela região. Então, quem tem essas propensões acaba que tendo essa questão de ter mais facilidade de desenvolver alterações no couro cabeludo. Eu tenho uma propensão a dermatite, a minha é por estresse, então quando a minha imunidade baixa ou quando eu me estresso demais, ela acaba aparecendo, mas eu também tenho uma lesão que eu tive na região da nuca, de uma queimadura química, no período que eu realizei química no meu cabelo, isso há 10 anos atrás, praticamente, e ficou uma região extremamente sensibilizada. Então, se eu suo demais ali, ou se eu fico com o cabelo úmido, ou, por exemplo, eu prendi o cabelo úmido e secou meio úmido ali, é a primeira região que começa a me coçar. E aí eu já faço uso do tônico, assim, continuamente ali naquela região, porque eu sei que é uma região que eu tenho mais propensão. Eu uso 3 shampoos, às vezes 4, sempre estou mesclando as linhas. Eu também tento lavar praticamente meu cabelo todo dia, né? Às vezes acontece um imprevisto, de um dia sim, um dia não, mas geralmente eu lavo o cabelo todo dia, porque meu cabelo é um pouco mais oleoso. Então, todos esses cuidados fazem diferença para a saúde do seu couro cabeludo. Falo isso como tricologista, essas são dicas que eu dou para os meus pacientes quando eles buscam cuidado, porque às vezes quando a gente vai tratar problemas de alopecia ou queda capilar, o paciente já vem junto com essa queixa, e aí a gente vai controlando, vai auxiliando o paciente a entender, e claro, alguns casos eles vão muito mais além. Temos que identificar que alteração é essa,
Alguns casos, às vezes, é necessário realizar alguns exames de sangue para a gente saber se não está com alguma alteração, se não está com triglicerídeos, se não está com colesterol, se tem algo a mais. E claro que daí também a gente tem algumas tecnologias ou técnicas que a gente pode ir trabalhando para ir tratando essa alteração da oleosidade no couro cabeludo, mas isso fica para um outro vídeo. A ideia é realmente falar de forma bem clara, trazer essas dicas que eu trago para os meus pacientes, que a ideia desse quadro é ter essas informações, trazer casos clínicos, trazer todo esse meu conhecimento clínico, essa minha experiência e repassar para vocês também algumas coisas que eu repasso para os meus pacientes para eles terem cuidado para manter a saúde do seu cabelo, porque saúde capilar vai muito além do crescimento, ela está relacionada a um couro cabeludo, a uma fibra, que é o próprio fio, a sua saúde emocional, a sua saúde física, seja seus hábitos, a sua rotina, tudo isso tem um impacto direto no seu cabelo. Então, ele é um reflexo de você. Eu sempre falo para todos os meus pacientes, alterações, sejam quedas ou alterações de couro cabeludo, elas não são a causa, elas são a consequência de algo. Então, nós temos que investigar o que está acontecendo para daí a gente conseguir tratar realmente com mais efetividade esse caso. E esse foi o Tricotei, um quadro do Caos e Saúde, aonde cabelo também é saúde. E se você quiser ouvir uma opinião sincera, honesta, de uma tricologista, esse é o local para você buscar a sua ajuda. Não tem promessa milagrosa, não tem produto milagroso, não tem receita mágica. Apenas ciência e informação de forma clara. Espero vocês no próximo episódio e se esse vídeo fizer sentido para você ou para alguém que você gosta, curte e compartilha que assim você ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Um beijo e até o próximo episódio.